Olha, pessoal, esse daí é mais um exemplo que eu vou dar para vocês. Bem legal também de vestibular, tá bom? Bom, um automóvel ele vai se deslocar em direção ao marco zero. Então percebam que ele está saindo de uma posição X no espaço, né? E indo para o zero, tá? Então, nesse caso é uma rodovia, né? E ele está indo fazendo esse movimento conforme o gráfico a seguir aí, tá? Então percebam, pessoal, que ele está saindo do quilômetro 340 e indo até o quilômetro 100, ok? E o espaço de tempo que ele está gastando, ó, a partir de 1 hora até 4 horas, ok? Então eu comecei a ver esse movimento depois de 1 hora que eu andei e analisei ele até o quilômetro 100 depois de passadas 4 horas do total, tá? Então percebam, ó, que o nosso ΔX ele vai ser o ponto final é 100 e o ponto inicial é 340, ok? Porque ele saiu do 340 em direção ao zero. E o meu tempo ele vai ser do 4 até o 1, certo? Que é o tempo final menos o tempo inicial, ok? E ele vai pedir duas coisas aqui para vocês. Qual que é o deslocamento escalar no intervalo de tempo mostrado na figura, né, no gráfico, e qual que é a trajetória descrita pelo automóvel, ok? Vamos fazer isso daí para a gente ver? Bom, pessoal, então vamos fazer esse exercício aqui para a gente entender, tá? Então eu vou fazer um esboço do gráfico aqui para a gente entender melhor, ó. Então, esse eixo aqui, ele trata sobre o deslocamento, o x que é em quilômetro. Enquanto esse eixo aqui, ele trata sobre o tempo, que é em hora, ok? Então, a nossa velocidade, ela acaba sendo km por hora, tranquilo? Ele fala que o movimento está acontecendo do ponto inicial 340 ao ponto final 100 km, certo? E aí, né, eu esqueci de começar a marcar aqui no começo e comecei a marcar o meu deslocamento a partir de 1 hora que eu saí do meu ponto de origem lá, certo? E registrei até as 4 horas. Então percebam, pessoal, que eu iniciei a contagem aqui no 1 hora e terminei aqui nas 4 horas. E aí, né, o meu movimento acabou ficando, né, graficamente falando, isso daqui. Vocês percebam que é uma linha reta, né, inclinada. Então quer dizer que isso daqui é uma velocidade média. Trata-se de um movimento, né, por velocidade média. Ok? Então é um movimento retilíneo uniforme. Tá? Percebam, pessoal, que nesse caso aqui, o meu tempo, né, o meu ΔT, ele não inicia no 0. Ele está iniciando no 1. O rapaz esqueceu lá de começar a contar aqui do 0. Depois de 1 hora é que ele foi falar, olha, putz, começar a marcar. Mas aí, ó, desconta 1 hora aí, ok? Então, todo o trajeto aqui a partir do 0 levou 4 horas. Mas ele só registrou a partir de 1 hora, ok? E aí na letra A, ele pede para você o deslocamento escalar no intervalo de tempo mostrado no gráfico. Então ele quer saber qual foi o deslocamento desse carro aqui ao longo desse tempo aqui dentro desse gráfico, tá? De 1 hora até 4. Ok, pessoal? Bom, se eu quero o deslocamento, eu quero o tal do ΔX. Ok? E o ΔX, pessoal, nada mais é do que o x final menos o x inicial. Lembre que o zerinho aqui embaixo quer dizer inicial. E quando eu não tenho nada é o x final. Ok? Bom, o meu x final, se o carro está vindo em direção à origem, quer dizer que ele saiu do 340 e foi até o 100. O meu x final, então, é 100. E o meu x inicial é 340. Tá bom, pessoal? Tomem cuidado com isso, tá? Porque aqui, ó, o meu ΔX ele vai ser negativo, menos 240 quilômetros. Isso daqui quer dizer, pessoal, que o meu movimento é retrógrado.
ok? Então, olhando para o gráfico, a gente já consegue falar, olha, é um movimento retilíneo uniforme, porque está variando o deslocamento no tempo, né? Então, a velocidade minha é média e o meu deslocamento é retrógrado, ok? Agora, na letra B, ele pede para você a trajetória descrita pelo automóvel. Vocês percebam, pessoal, que não dá, é a mesma situação daquele outro exercício lá, do outro vídeo que eu falei para vocês. Não dá para a gente definir a trajetória só olhando para o gráfico, tá? Porque ele pode ter feito assim na estrada, ó, ok? A estrada pode ser toda torta, uma serra, né? Então não dá para a gente dizer com certeza qual que é a trajetória descrita pelo automóvel. Então isso daqui, ó, é não conclusivo também. Eu não sei, né? O gráfico não deixa claro. Só que vocês, quando forem respondendo vestibular, tá, pessoal? Vocês coloquem, ó, não conclusivo, porque o gráfico não deixa claro. Ok? Claro. Beleza? A única coisa que a gente consegue dizer é que o movimento, tá? Não a trajetória, é retrógrado. Ok? É a única coisa que a gente consegue dizer. A gente não consegue falar sobre a trajetória. Ok, pessoal? Ó, pessoal, essa daqui é mais uma questão que a gente estuda, né, ou analisa o movimento de maneira gráfica. Ok? Então, ó, numa linha férrea, as estações Azambuja e Gaspar distam 120 km uma da outra. O gráfico abaixo representa o espaço em função do tempo para uma locomotiva que passa por Azambuja no instante t igual a 2, dirigindo-se a Gaspar. Então, o que ele fala aqui é que a locomotiva saiu de uma estação qualquer e no instante de tempo igual a 2 horas, ela passou por Azambuja, certo? E foi em direção a Gaspar. Aí ele pergunta aqui, ó, no intervalo de tempo entre a passagem pelas duas estações em hora é igual a... Então você vai ter que olhar aqui para o gráfico e saber qual que foi o intervalo de tempo em que o tempo gastou para sair de Azambuja e ir até Gaspar. Se a gente analisar aqui, ó, se ele fala que a locomotiva passou por Azambuja no instante de tempo 2 horas, que é aqui, ele já tinha andado 60 km, ok? Para chegar até Gaspar são 120 km, ok? Então, 60 mais 120 vai dar 180. O 180, ó, se eu seguir a linha, ele vai bater aqui no 5. Então, ó, o espaço de tempo de 2 para 5 são de 3 horas. Se são de 3 horas, a minha resposta correta é a letra C. Ok?